Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar, ao vivo, o MTV Debate. E, de cara, vamos ver qual será o tema de hoje que embalará a nossa palpitante discussão dessa semana. O videogame pode ser tão viciante quanto a cocaína. Quem afirma é o terapeuta inglês Steve Pope em um artigo recente que tem causado polêmica. Para ele, assim como o narcótico, os jogos provocariam mudanças no comportamento, distúrbios mentais e físicos. Outros estudos revelam que pela primeira vez os jovens americanos passam mais tempo na internet atrás de games do que ocupados com seus e-mails. E que obesidade e depressão estariam associados a jogadores compulsivos. A má reputação não atinge o mundo dos negócios e hoje a indústria de games já supera as indústrias de cinema e música em faturamento. O mercado deve movimentar 68 bilhões de dólares em 2012. Afinal, game não é mais brinquedo de criança? Uau. Bom, acho que para começar esse nosso debate, nada melhor do que um catranco, né? Um catranquinho inicial. Dora Sampaio Góes, você está aí no meio, psicóloga do programa de dependência da internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Dora. A palavra é sua para começar, seja lá o que você dá, ter sua declaração inicial, por favor. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Realmente, o que percebemos hoje em dia é que esses jovens eles têm utilizado bem mais os jogos do que as outras atividades da vida deles, né? Então eles jogam videogames ou jogos online e está associado a transtornos de déficit de atenção, a depressão, muitas vezes, como o nosso amigo vai falar, alguns casos de convulsões, né? E obesidade, sim. Muitas pesquisas têm sendo feitas na Inglaterra, nos tigres asiáticos, e isso em casos de dependência, né, mesmo, que passam muitas horas e que deixam de fazer coisas da vida diária para poder ficar jogando. Agora, só uma pergunta antes de eu passar para a Renata. Agora, não existe o perfil do viciado, ou seja, assim, o viciado quanto mais, aquele cara que vai ser viciado em qualquer coisa, que é uma personalidade que já vem viciada. E, por exemplo, ele pode se viciar num jogo de game, mas ele pode se viciar em cocaína, ele pode se viciar em sexo. Ou seja, será que não há personalidades que já são viciosas pela própria natureza e se enquadram, de repente, num determinado tipo de atividade, e essa atividade começa a fazer mal basicamente por ela ser já trazer isso com ela? O que a gente sabe é que tem dependências químicas e dependências não químicas. Né? Nas dependências não químicas, que a gente poderia chamar de comportamentais, né? Que daí são jogos, dependências de internet fora os jogos em si, dependências em compras. Sim, ele pode ter uma propensão a. Né? Então, ele não necessariamente vai ser viciado a jogos ou então mas ele vai, em algum momento da vida dele, aparece e ele vai caminhar mais para um lado, tá? A dependência química tem um fator aí. Mas, como disse a reportagem, o que acontece? Existem processos neuroquímicos no cérebro que, em qualquer dessas atividades, tanto as dependências comportamentais quanto as dependências químicas, elas ativam exatamente, né? Dopamina. Quer dizer, a droga vem fabricada no próprio cérebro. Pela experiência. Mas que legal, hein? A gente podia fazer uma economia disso, né? Exatamente. Né? Fazer usinas, jogar tudo assim. Tem um pesquisador que diz que em 9 minutos de jogo, você já começa a ativar processos neuroquímicos. Então, você abre canais neurais que ativam esses processos. Isso, aqueles processos de recompensa, como dizem. Exatamente. E aí a pessoa fica dependente dessa sensação de recompensa, né? E que causa dependência. Exato, porque é gostoso, né, agradável. E eu vou querer mais, né? Exatamente. Renata, hoje começando pelo meio, né? Uma coisa budística. Renata, você é coordenadora de pós-graduação em roteiro do Centro Universitário Senac, além de possuir estudos na área de games. Você acha que procede esse tipo de especulação ou de pesquisa científica, seja lá o que for?
Bom, as pesquisas científicas, elas estão aí. Tem umas que contrariam, tem umas que afirmam, mas o que eu posso falar é que, se a gente estudar assim, na história das mídias, desde a literatura, houve casos de pânico e desespero. Isso vai levar todo mundo ao vício ou à loucura. Então, o Dom Quixote, teve época na sociedade humana que ninguém era viciado em Dom Quixote, alguma coisa? Quando surge a leitura silenciosa, quando surge o romance, né? O romance do Dom Quixote 19, tematiza isso, né? Isso antes, o perigo de você enlouquecer com a leitura silenciosa. E hoje ninguém é capaz de acusar a literatura como sendo uma coisa perigosa. Pelo contrário, eu como professora estou lá tentando fazer todo tipo de negociação para colocar a moçada para ler, né? Peraí, uma coisa só. A leitura silenciosa, se não me engano, era uma espécie de videogame, né? Olha... Porque se você não praticava a leitura silenciosa, fazer alô, o padre brigou com a rosa. Aí daqui a pouco o cara fecha e cria todo um mundo. Exato, a história de não é você mais uma coisa similar a isso que está acontecendo? Tem uma coisa diferente aí, né, Lobão? Que é o seguinte, antes não tinha exames de imagem. Hoje essas pesquisas são feitas com exames de imagem. Então, como é que é feito? Eles estão mapeando o cérebro na hora que o adolescente está jogando. Então, eles sabem que é mais ativado. Quer dizer, então, é um fato. Não é só você olhar para o comportamento. É que estão sendo fabricadas enzimas, aquele processo a neurociência nos últimos 10 anos ela contribuiu demais para isso. Né? Então, é comprovado mesmo, não é só um... Não é uma especulação, né? Então, vamos agora... Pablo Miyazawa, né? Jornalista conhecido na área de games, atualmente editor da revista Rolling Stone e responsável pelo site gamer.br. E aí, o que você acha de todo esse bafafá que está rolando aí? Bom, eu já trabalho com games há pelo menos 14 anos. Toda a minha carreira de jornalista foi... Não está muito lesado. Não estou. Eu diria que... Desde que eu comecei a trabalhar com isso, a gente escuta essa mesma história em diferentes proporções. Há uns 10 anos, o videogame era basicamente acusado de causar distúrbios psicóticos que faria a pessoa pegar uma arma e sair matando por aí. Então, houve casos, né, nos Estados Unidos, basicamente, pessoas que pegam uma arma e saem matando na escola, e daí descobriram depois que o cara jogava game, e daí... acabaram acusando o Doom, o jogo em questão, de ser o causador dos distúrbios na cabeça do cara. Então, esse tipo de, digamos, acusação, entre aspas, a gente escuta, quem joga e quem entende do assunto, escuta há muito tempo. Assim. Acho que nunca vai deixar de haver esse tipo de confronto. Agora, por exemplo, você está falando do Doom, tiroteio, você está com um videogame lá matando 500 mil pessoas. Agora, eu penso assim, remetamos a nossa infância, a minha infância, que você ficava, brincando de Segunda Guerra Mundial, metralhando. Você está ali também simulando o mundo, a sua imaginação. Agora, eu fico perguntando assim, será que este tipo, não de violência, porque aí a gente pensa assim, você está matando todo mundo, é como no videogame. Não é exatamente esse o perigo, nem o ponto que eu estou perguntando. Mas será que esse tipo de abstração, ou seja, a criança conseguir formular um mundo, como ler e ouvir uma música e ver um videoclipe, né? Você não acha que o game pode, de uma certa forma, cercear ou direcionar demais a imaginação da pessoa? Assim como no cinema também, né? Acho que acontece uma experiência na mesma proporção. Né? É que no videogame você está interagindo de verdade, você é levado pela história, você tem que prestar muita atenção em todos os detalhes para aquilo acontecer. Existem filmes hoje, não vou nem citar o Avatar, por exemplo, que praticamente insere você dentro daquela experiência, e houve relatos de gente com uma síndrome de falta do Avatar depois. As pessoas ficaram sentindo falta daquele ambiente, ficaram tristes porque aquele ambiente do filme não existe. Então, é lógico, acho que todo esse tipo de material produzido que coloca a gente muito lá dentro, insere muito a gente, ele pode causar coisas diferentes em pessoas diferentes. Exatamente isso que eu pensava. Agora, por falar nisso, agora eu vou pegar o Rodolfo Lago, você é editor executivo do site Congresso em Foco, e seu filho chegou a passar mal após horas de videogame. Foi isso mesmo? É isso. Eu acho que o grande problema disso é que o videogame ele é vendido, é apresentado como se fosse um simples brinquedo, né? Um brinquedo como qualquer outro que você compra na loja de brinquedo. E de repente
eu me descobri lá na minha casa que aquilo envolve um risco. Quer dizer, meu filho, depois de passar algumas horas jogando videogame, jogou muito, exagerou, jogou até uma madrugada, acordou de manhã, jogou de novo, jogou até 1h30 da madrugada, dormiu, acordou 9h30, jogou 10 horas, ele teve uma convulsão. Então, de repente, você diz, pô, isso não é só um brinquedo, né? Isso tem um risco e as pessoas não estão... E esse risco não é alertado suficientemente para você saber que existe esse risco, né? Bom, tudo bem. Aí parece que me foi uma overdose do cara... Não Agora, foi ao mesmo também aquele tempo... negócio de ficar dias jogando, eu que já a gente tive ouve falar. crises Foi algumas epileptoides, horas. já tive convulsões. Agora, assim, e tive vários casos, por exemplo, que não apenas o videogame, mas assim, luzes estroboscópicas, luzes intermitentes. Você pode... Houve casos, inclusive, a pessoa vendo mangá japonês. Por causa do Pokémon. Foi um Pokémon, não foi? Exatamente. Foi um surto de... De fato. Quer dizer, será que não é uma coisa para uma pessoa Claro. que é propensa a Não, isso? de fato. Com abuso, misturado com abuso. Com toda honestidade, tem uma sensibilidade sim. Depois que houve esse caso, a gente foi verificar e descobriu que ele tem uma sensibilidade à luz maior do que o considerado normal. Mas também descobrimos, lendo aí, que isso não é um negócio tão raro quanto a gente imaginava que fosse. O percentual de pessoas sensíveis a isso deve ser maior do que as pessoas imaginam. É um né? percentual razoável, principalmente pelo que eu li, entre quem tem 13 e 18 anos, essa é a faixa que é mais propensa. É porque você está crescendo, os hormônios estão mudando. Então, e você está fazendo uma tremenda atividade cerebral e não sabe, né? Está sentadão lá no sofá, entendeu? Achando que você está descansando e você está se Podemos gastar exercitando. calorias, inclusive, né? A gente vai preocupar, vamos malhar. Tem que jogar um André, jogo que ajuda, né? André, vou estar contigo. Você é malhando arquiteto de o cérebro, software e desenvolvedor independente de jogos. Você deve ter jogado razoavelmente algumas Opa, horas. com Tem algumas horas de certeza, voo, né? Bastante. E aí, tá muito sequelado? Eu quero ver o objetivo. Fala A, B, C. ABC, posso andar em linha reta, pode Sim, acreditar que eu vou sim. conseguir. E aí? Não, mas muita gente pensa que os videogames realmente trazem muito vício, realmente fazem com que os indivíduos aí fiquem viciados a ponto de Cheios fazer de mais manias, nada. né? Aí toma Exato. café no lado direito, né? Um cigarro no lado esquerdo. Isso deve acontecer Ou fica muito, passando né? de FPS, né? O indivíduo fica andando assim, não, mas muito disso, obviamente, é verdade. né? Gera toque. Há pessoas que realmente sofrem disso de forma absurda, a ponto de jogarem aí infinitamente, como há casos bem documentados. Mas o videogame, assim como qualquer outra mídia, pode trazer vícios. Assim como o cara pode ficar viciado em televisão, Exato. ou em sexo, Ou, sei futebol. lá, seriado. Tem colegas aí que assistem seriados loucamente. Se fantasiam, vão pra rua, todos fantasiados. Fantasiados, desculpa, não, trajando mesmo, né? Exato. Não. Convictos de que estão Star Trek, coisas assim. Né? Os videogames evoluíram hoje muito. A gente tem tramas bem elaboradas, tem jogabilidade extremamente interessante, jogos que te trazem, que fazem você pensar mesmo. Na Isso verdade, o videogame não veio de simuladores, que são, na verdade, você... É um treino, seja qual for os videogames, Boa. é um treino para alguma coisa, né? Você fica... Provavelmente, se você, por exemplo, se você fica treinando uma mira, ou... Não sei se já teve um filme de ficção científica que um cara ficava treinando no videogame como aterrissar numa nave, numa coisa, e no final ele entra numa nave lá e ele consegue... Ou no avião, isso, sabe, de tanto você... Acho que é The Last Starfighter, inclusive. Não é isso, se eu não me né? engano. Mas isso é uma coisa que é possível, na verdade. Você, por exemplo, adquirir uma experiência ali e, de repente, você ativar na vida real. Aí que entra uma outra coisa, inclusive com a qual eu trabalho com o pessoal aí, que é de jogos sérios, os serious games, jogos para ensino. E tem muito jogo criado exclusivamente para ensinar. São coisas didáticas, Exato. né? Ontem mesmo eu li um artigo de um game que ensina inglês. Você é um agente secreto espanhol que vai até uma determinada região lá da Se você não Inglaterra. souber, você morre, E você tem de né? estudar inglês. O jogo é para você estudar inglês. Então, poxa, motivador. veja que interessante. Você tem um roteiro, tem uma trama que te força a estudar Pô, o isso é do idioma. caramba, né?
esse é um grande uso dos jogos, ensino. Você tem o próprio Wii, que muitas crianças aí com adoro problemas o Wii, físicos mesmo, que jogam o Wii ali. Adoro um boxer, né? Exato. Adoro nocautear. É um negócio que, inclusive, acredite, eu perco muitas calorias jogando o Wii. Mas o Wii é bom para... É fantástico. Boliche, ping-pong. Exato. É uma realidade virtual, é uma imersão bacana. Tem jogos com ótimos roteiros no Wii. Que Tem até tem um sensor de pilates legal, bom no Wii. uso. Sabe disso? Qual? Tem pilates no Wii. Tem. Tem yoga, Sim, não, com certeza, não. Tem uma tem levitação já, verdade, uma verdade. meditação transcendental. A coisa está ficando... Agora, é exatamente isso que eu queria... Já abrindo esse leque, agora vamos para a nossa última convidada aqui, que é a Juliana Antunes, empresária, e acha que videogames são uma grande perda de tempo. Então, concordo. Diga lá, o que você tem a dizer sobre Eu acho que assim, você falou muito do Wii, das atividades físicas, que é importante, mas você tem um outro lado de uma atividade física que envolve interação social, que envolve a própria competição com outras pessoas. E isso o videogame tira de você. Mas não tem campeonato de videogame? Eu estava vendo um programa de televisão, tem um campeão brasileiro. Meu primo é o campeão mundial de Guitar Hero. Exatamente. Eu vi ele ganhando no Japão, do americano. Na China. Na China, né? Exatamente. Tem muita interação pela rede. Não, também. pela rede, mas é uma relação virtual. Cadê a sua relação eu cara a cara? Fui em encontro de games com colegas que a gente conheceu na rede. E a gente tem foi lá, botequins especializados para a reunião. Veja só. Eu recebi uma coisa assim super tosca aqui, porque não sei o que aconteceu, alguma falha eletrônica no nosso ponto, mas o negócio é que nós temos que fazer um pequeno break e voltamos já já, ok?